vastíssima a ser discutida, né? Eu acho que esse, eu já tive a felicidade de participar de outros eventos que discutiram a obra do Ciro, e eu acho que esse ainda é um dos primeiros. Essa obra, como o Marcelo deixou claro na exposição dele, é uma obra que ainda certamente vai voltar a ser avaliada com certa constância, e acho que a gente vai chegar à conclusão de que ela ainda é maior e será maior na influência do que ela é hoje. Além disso, é uma felicidade muito grande de estar na companhia de vários amigos, na companhia da família do Ciro, da qual eu tive a sorte de ser próximo nos últimos momentos da vida dele, e é um enorme prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês, que certamente eu sei, muito emocionante para todos nós. Eu queria começar dizendo, antes de fazer a apresentação efetiva do que eu trouxe aqui para vocês, que a minha percepção do Ciro inicial é a mesma percepção do Marcelo, do Ciro em sala de aula, né? Eu entrei na Universidade Federal Fluminense em 2003 e naquele período eu tive a sorte imensa, que era bastante incomum, de ter um curso básico de História Antiga com o Ciro no primeiro período. Então, a primeira aula dele foi numa quarta-feira, e na segunda-feira a gente chegou na universidade, todos já avisavam a gente: nossa, vocês vão ter aula com o maior historiador do Brasil, vivo, sobre História Antiga e contábil. Então, nos 2 primeiros dias de aula, até chegar à aula do Ciro, foi uma enorme expectativa que foi criada na gente acerca do trabalho do Ciro. E quando chegamos em sala de aula, era exatamente essa pintura que o Marcelo falou, né? Um sujeito que era muito pitoresco, com essa voz impostada, e que se via com dificuldade numa turma do primeiro período excessivamente empolgada, com muitas perguntas, e perguntas que atrapalhavam constantemente a aula, porque se fosse possível a gente perguntava o tempo inteiro sobre qualquer coisa, e aí ele desenvolveu um método específico da aula para a gente, qual ele tomava a palavra, como ele dizia: eu vou tomar a palavra de vocês, depois eu vou devolver a palavra para vocês fazerem perguntas, porque senão eu não consigo dar aula, e etc. E eu acabei desenvolvendo exatamente o mesmo método do Marcelo, né? Anotações o tempo inteiro para conseguir ficar acordado, como o Marcelo já fez questão de declarar, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade para ficar acordado. Anotações o tempo inteiro, e depois eu fui vendo que essas anotações acabavam que eu não retomava elas, que elas eram só um método de me manter acordado, e por isso eu as abandonei, e por conta disso eu dormia com muito mais frequência na aula do Marcelo do que na aula do Ciro. Tem um fator interessante sobre um caos interessante sobre essa voz monocólica do Ciro, que ela é muito sonolenta. Eu tive várias vezes aula com ele de língua egípcia às 2 da tarde, então depois do almoço, inclusive, às vezes tomava um chopp no almoço, eu almoçava com ele, tomava um chopp e ia dar aula, e era um sono terrível, e era um sono tão grande. Uma aula de língua egípcia não é algo especialmente divertido. E era um sono tão grande que esse para mim é a coisa mais fantástica que eu vivi com o Ciro em sala de aula. Ele dormiu falando. Ele criou um constrangimento, era uma sala pequena, a gente estava todo mundo sentado ao redor de uma mesa, e ele falando cochilou, assim, mas muito rápido, deve ter durado, sei lá, 10 segundos, mas foram os 10 segundos mais lentos da minha vida. Porque a gente não sabia o que tinha acontecido. Assim, será que os alunos se olharam assim: será que aconteceu alguma coisa grave? E ele imediatamente, sim, nesse período pareceu a minha vida inteira, mas foi muito rápido, acordou e retomou a aula exatamente no momento onde ele tinha parado. Assim, incrível, era algo incrível realmente. Bom, enfim, a minha fala eu intitulei de Excepcionalidade da Egiptologia Flamariônica, né? Esse termo flamariônico é um termo que já circula aí, e acho que eu já vi as pessoas se referirem à perspectiva flamariônica algumas vezes, e muito particularmente em relação ao texto ao qual o Marcelo se referiu, o História e Paradigmas Rivais, no qual o Ciro vai apontar a ideia de que o marxismo deve ser superado no sentido do desenvolvimento de uma nova forma de compreensão que incorpora elementos do marxismo, mas que dê conta de elementos da vida cotidiana de hoje em dia que o marxismo tradicional não dava conta. Curiosamente, embora o Ciro apontasse para essa necessidade, ele era muito reativo a qualquer avanço do marxismo por outro lado, né? Mas, então, essa excepcionalidade da egiptologia faraônica, eu queria dividir essa minha fala em
três momentos rapidamente. Assim. Primeiro eu queria mostrar o que me incentivou a fazer essa fala especificamente. Eu já falei em outros momentos do trabalho sobre história antiga do Ciro. E em 2006, o Ciro me presenteou com um volume da tese dele, que ele defendeu como tese de professor titular da FRJ, que ele defendeu em 87, e que trata das estruturas econômicas do Egito Faraônico. Né? E nesse volume que ele me deu, ele escreveu a seguinte dedicatória: ao Fábio, essas elucubrações já um tanto velhuscas, com os augúrios de uma longa carreira nessa área tão estranha que é a egiptologia. Ciro, 8 de setembro de 2006. E aí, esse é um mote para eu pensar qual é essa estranheza da egiptologia e por que torna o trabalho do Ciro tão especial dentro dessa área de egiptologia. Então, a área de egiptologia ela surge em conjunto com toda uma série de reflexões orientalistas. Né? O próprio Eduardo Said, quando identifica o surgimento do orientalismo moderno, ele coloca esse orientalismo numa obra marco desse orientalismo moderno, que é a Descrição do Egito, que foi a obra elaborada pela comissão científica que Napoleão levou quando invadiu o Egito, que foi publicada em 23 volumes entre 1809 e 1828. Né? Então, ali são os primeiros passos dessa disciplina europeia, que é a egiptologia, né, que surge na Europa para estudar esse que era chamado Oriente. Né? O primeiro grande passo dessa egiptologia efetivo, ela que começa primeiro com uma lógica de caça de tesouros, etc. O primeiro grande passo, que é o marco do nascimento da egiptologia, é o deciframento da escrita hieroglífica em 1822 pelo Champollion. Mas a egiptologia, no seu início, assim que ela superou esse primeiro momento começou a superar esse primeiro momento de caça de tesouros, uma perspectiva meio aventureira, que fazia com que um dos principais nomes dessa proto-egiptologia, digamos assim, fosse um sujeito que era homem forte de circo na Europa, que se dedicou depois à exploração do Egito e a caçar e a curadoria de determinadas antiguidades. Essa egiptologia nascente, ela foi uma egiptologia de um vanguardismo científico bastante grande. Então a gente tem nomes como Petrie, que é um egiptólogo britânico, que foi o que deu os primeiros passos numa metodologia de escavação bastante moderna para o período, que visava salvar efetivamente a região da escavação para entender efetivamente o que era a história que tinha se passado ali e não simplesmente retirar um objeto para ser enviado para o museu, né? Entender o contexto da escavação e etc. Então, um elemento fundamental aqui é que a egiptologia, quando surge como disciplina, ela tem primeiro um diálogo interdisciplinar muito grande. Vocês podem pegar a própria tradução dos hieróglifos pelo Champollion, tem uma discussão bastante grande com a linguística, obviamente, mas também a própria arqueologia é uma arqueologia de ponta que está se desenvolvendo. Então, é vanguardista em teoria e método como disciplina e é uma disciplina que tem um debate muito forte interdisciplinar. Mas isso, por alguns motivos, foi se perdendo. Eu queria rapidamente falar isso com vocês para a gente poder caracterizar o que é a egiptologia contemporânea, na qual o Ciro se insere a partir do momento em que ele começa a produzir, começa a estudar e começa a produzir história antiga e egiptologia. Né? Bom, o que fez com que gerasse essa mudança? A mudança na egiptologia ela ocorreu por conta da mudança do contexto, não é uma mudança, mas do contexto histórico pelo qual a Europa passava no início do século, no decorrer do século XIX. Né? No decorrer do século XIX, como vocês sabem, a Europa passava por um período de avanço do capitalismo industrial, de expansão imperialista neocolonial, e no campo intelectual, um avanço ou o surgimento, difusão do romantismo, que era uma forte crítica à racionalidade e ao progresso que tinham levado as guerras napoleônicas no início do século XIX. Né? Então, havia no século XIX, na intelectualidade europeia, uma crítica muito forte a esse progresso, a essas mazelas que o mundo industrial trouxe e uma supervalorização do mundo pré-moderno, no qual entrava o Egito. Né? Isso em conjunto com uma série de conflitos sociais que ocorreram na Europa durante o século XIX, né? Primavera dos Povos, a própria Comuna de Paris, as guerras de unificação da Itália, entre outros movimentos, né? Levou a
a elite europeia à busca de uma tranquilidade fora dessa Europa, de uma lógica mental que valorizasse a tranquilidade, enquanto a Europa naquele momento vivia uma época de ebulições e conflitos sociais. Então, essa intelectualidade europeia ela foi se refugiar no mundo antigo, no mundo pré-moderno e no mundo das belas artes, que é outra inovação do romantismo, a ideia de tratar a cultura como uma alta cultura, algo no qual há um refúgio para a espiritualidade, onde a genialidade das artes eleva o ser humano dentro da lógica de espiritualidade, etc. Isso aproximou muito os europeus, em geral, não só os cientistas europeus daquele período, mas aproximou muito os europeus em geral do Egito Antigo. Né? E criou primeiro uma grande egiptomania na Europa. Então a gente tinha obras arquitetônicas com modelos egípcios, a gente tinha coisas bizarras como festas para desenrolar múmias, a gente tinha pessoas tomando chá de múmia achando que tinha chá de múmia, achando que tinha propriedades mágicas, etc. Então tem toda uma lógica de espiritualidade, de misticismo que está em voga na Europa e o Egito se encaixa muito bem nisso. Para além disso, o Egito se encaixa muito bem no parâmetro das belas artes, né? As descobertas dos grandes monumentos egípcios e da grandiosidade da arte egípcia. Isso cria na Europa do século XIX uma perspectiva que alguns autores chamam de Egito Eterno. Né? O que é esse Egito Eterno? É um estereótipo de Egito e de antiguidade egípcia que foi criado para dar conta dessas necessidades europeias. Né? Portanto, uma visão orientalista desse Egito Antigo. Né? Quais são as características disso que a gente pode chamar de Egito Eterno, esse estereótipo de antiguidade egípcia? Primeiro, um enorme conservadorismo, que é a resposta às necessidades de conservação da tradicionalidade europeia em contraposição às guerras sociais que estão acontecendo, ao avanço de reivindicações proletárias e de populares em geral. Então, primeiro, um enorme conservadorismo dentro do Egito, a ideia de que aquelas coisas permaneceram por milhares e milhares de anos, essa ideia de que o Egito é imutável, são 3 milênios de história estável. Né? O que a gente sabe hoje em dia que não é verdade, mas que se construiu assim durante o século XIX. Em segundo lugar, a gente tem uma supervalorização da espiritualidade e da religiosidade. O Egito era o lugar da espiritualidade, da religião, e não é incomum isso, inclusive, ser dito hoje em dia. O Egito, o principal elemento, se pegar livros didáticos, você vai estar em boa parte dos livros didáticos, o principal elemento da vida dos egípcios era a religião, tudo era em torno da religião. Isso não é uma construção basicamente europeia, porque os intelectuais europeus estavam valorizando essa perspectiva romântica da espiritualidade, etc. E em terceiro lugar, né, depois do conservadorismo e da espiritualidade, da religiosidade, vem a valorização da beleza e das belas artes, né? Que é essa ideia de que o refúgio do conflito no mundo cotidiano, no mundo real, ele se dá no âmbito das artes. E aí também vão ser montados uma série de museus com peças, belíssimas peças egípcias sendo expostas. As grandes escavações egípcias vão estar voltadas justamente para a descoberta dessas grandes obras de arte. Então, por exemplo, o cotidiano, a vida cotidiana, a economia, são aspectos que, no primeiro momento, não importam muito para esses pesquisadores, para esses arqueólogos que estão buscando peças de arte dos museus. E, por fim, o quarto elemento desse Egito Eterno é a liderança paternal do faraó. Então, contra uma perspectiva conservadora, antidemocrática, né, enquanto a democracia que tinha nascido na própria Europa, na Grécia Antiga, teria levado a essa confusão que está acontecendo na Europa do século XIX, se buscava uma supervalorização dessa liderança paternal do faraó. A ideia de que o faraó era um sujeito benevolente, que garantia a fertilidade e a vida de todos ao distribuir, a dispensar a fertilidade. Então, tudo isso compõe uma ideia de Egito que ainda é muito forte hoje em dia. Né? Eu não estou querendo dizer aqui, óbvio, que a religião, que a gente chama de religião, não fosse algo fundamental na visão de mundo dos egípcios. Inclusive porque não dá para separar. Essa visão de mundo é uma visão que a gente entende como religiosa, porque na nossa realidade se separa.
Mas as outras questões, a supervalorização da arte e de uma perspectiva de análise artística muito formalista, né, a espiritualidade, essa ideia da liderança do faraó, isso tudo ajudou a compor uma ideologia, uma egiptologia moderna, né, que é uma egiptologia que se constituiu, ao contrário do que tinha sido no seu nascimento, uma disciplina extremamente conservadora, é uma disciplina com muito pouco diálogo interdisciplinar, afastamento completo dos debates interdisciplinares. A egiptologia, para vocês terem noção, aqui no Brasil a gente tem uma realidade muito diferente, né? Porque a formação de egiptologia aqui é muito ligada ou à arqueologia, ou às belas artes, ou à faculdade de artes, que é ainda minoritária, ou à história mesmo, né? Mas na Europa se desenvolveram cursos específicos de egiptologia, que isolam a egiptologia basicamente dos debates com a antropologia, com a história e com outros elementos. Então se criou uma disciplina que é extremamente conservadora, uma disciplina que está afastada dos debates interdisciplinares, uma disciplina que tem um atraso teórico-metodológico que não diz respeito àquele avanço que tinha tido no seu início. Então, o próprio Ciro vai dizer, num artigo que ele publicou em 2005, ele não é o único egiptólogo a falar isso, que a egiptologia é contrária a debates teórico-metodológicos, uma concentração em temas religiosos e ligado à vida da aristocracia, não à vida do povo comum, e uma preferência pelos objetos de belas artes, né, que são esses que vão ser expostos em museus, etc. A egiptologia se concentrou em boa parte do século XX nesses elementos. Estudar principalmente a religião, estudar principalmente a arte, e entender aquela realidade como uma realidade extremamente conservadora. E aí, contra isso, contra essa perspectiva toda, se constrói a tal, que eu chamei, excepcionalidade da egiptologia flamariônica, né? Isso tem a ver, claro, com a formação do Ciro, que não fez a sua formação em egiptologia tradicionalmente, então, portanto, não cursou egiptologia na Europa como principal formação, ele era historiador de formação, vinha de um contexto periférico, isso para mim é fundamental, não entendia o mundo a partir de uma lógica diferente, tinha uma relação com aquelas atividades egípcias, com aquele passado egípcio que era diferente do passado, da relação que os europeus orientalistas têm com esse passado. Então estava posicionado numa realidade histórico-social diferente, isso deu uma visão completamente diferente, né? Essa visão está ligada, especialmente como o Marcelo já falou, à influência que duas grandes esferas de pensamento, coletivos de pensamento tiveram na vida dele, que é a tal escola dos análises, especialmente marxistas, como o Marcelo falou, o Pierre Vilar e o Labrousse, e a influência do próprio marxismo, né? Então, o que o Ciro trouxe dessas perspectivas para a egiptologia? Primeiro, da escola dos análises, e é óbvio, em contato com o marxismo, se vocês pegarem os textos do Ciro, ele vai falar que, inclusive, metodicamente, como ele era, tantos pontos, características da escola dos análises, tantos pontos do marxismo, tantos pontos de contato entre eles, né? Do jeito que o Ciro gostava de pensar e escrever, muito didático, muito metódico, né? Então, ele traz para a egiptologia a perspectiva de uma história-problema, que não é algo ao qual a egiptologia está interessada na sua perspectiva tradicional, a ideia de tentar explicar essa realidade da antiguidade a partir de problemas levantados no nosso mundo, entender esse passado a partir desses problemas. Ele traz para a egiptologia também uma forte interdisciplinaridade, então os debates sobre o modo de produção asiático que o Marcelo falou aqui, que ele não só fez dentro da discussão sobre o Brasil colonial, mas travou fortemente, e talvez essa tenha sido a maior polêmica do Ciro dentro da egiptologia, né? Então, esse debate interdisciplinar para o modo de produção asiática, que foi muito pouco desenvolvido pelos egiptólogos ocidentais, vamos falar sobre isso, mas foi muito desenvolvido pela egiptologia chamada oriental, né? E nesse caso oriental não tem a ver com a discussão Oriente e Ocidente como o orientalismo do Said, mas sim com a Guerra Fria. Então, o modo de produção asiático foi a forma característica de se interpretar o Egito Antigo, a antiguidade egípcia, a partir da egiptologia soviética e da egiptologia chinesa, que ninguém lia, porque ninguém lê russo e chinês nessa parte do planeta, né? Nem o próprio Ciro trabalhou diretamente com esses textos, mas dialogava teoricamente com os mesmos princípios. E por fim, a influência do marxismo vem, em primeiro lugar, como o Marcelo ressaltou, pelo apetite para as polêmicas, debates e combates, que o Marcelo falou que é uma forma de discurso, uma forma de escrita, mas no caso do Ciro era muito claro que era uma forma de pensamento, né?
ele pensava dialeticamente a partir da crítica, ele pensava a partir do debate, algo que tem os seus benefícios e algo que tem, obviamente, os seus malefícios. Em segundo lugar, no marxismo ele pega o interesse pelo que são chamadas estruturas econômicas, que em nenhum momento ele entende como estrutura econômica conforme entendido pelo marxismo ortodoxo soviético, que identificava a estrutura econômica simplesmente como técnica e tecnologia, mas como forma de reprodução da vida, né? Ele era, como o Marcelo falou, um forte crítico da tal metáfora base estrutura, que ele achava que já tinha sido superado. Ele traz do marxismo um protagonismo da teoria social para a egiptologia, então todos os textos de análise do Ciro da egiptologia têm um diálogo muito forte com diversas correntes da teoria social, embora ele reconhecesse que essa disciplina era uma disciplina infensa, contrária ao debate teórico. Ele faz questão de trazer esse debate teórico para o debate da egiptologia. E, por fim, algo que hoje em dia é muito forte como crítica, que é a ideia de que a egiptologia hoje em dia não tem um comprometimento social, o que faz com que os egiptólogos europeus hoje em dia estejam se dando conta que a falta de financiamento, ou a dificuldade de financiamento que eles recebem, que eles vivem, é porque o papel social da disciplina egiptológica na Europa já passou. Se no século XIX era interessante por esses motivos que eu falei, tradicionais, que a Europa estava vendo crise, se buscava lá no Egito uma paz que era projetada no Egito, hoje em dia a egiptologia não tem mais esse papel dentro da perspectiva do contexto social europeu. Então, a perda das suas funções sociais, a perda do diálogo no qual a egiptologia reivindica uma função social, olha, a gente está aqui para discutir a vida humana, os problemas dos seres humanos e etc., é algo problemático, é algo que falta na egiptologia que o Ciro trouxe, né, por conta desse caráter combatente. E aí, para encerrar, porque é muito rápido, a gente pode deixar um pouco mais para o diálogo. Então, o Ciro, ele, no Brasil especificamente, ele tem vários papéis, porque ele talvez seja o nome fundador da egiptologia no Brasil, com alguns outros, óbvio, se discute muito a lógica pelo Museu Nacional das pessoas que trabalharam com a coleção do museu, mas dentro da perspectiva de formação, o Ciro foi fundamental. E isso tem a ver também com o caráter principalmente pedagógico, de valorização da profissão de professor, que o próprio Marcelo falou aqui para vocês, e algo que eu sempre gosto de lembrar, o Ciro era um professor orgânico, ele não sabia viver sem explicar as coisas. Se você falasse qualquer coisa com ele, você ia ter que esperar ele falar durante 20, 30 minutos explicando qualquer coisa que seja. E eu lembro uma vez, e aí a família dele vai se recordar que eu estava visitando ele no hospital, ele não podia falar, ele tinha um quadrinho de lousa branca desse tamanho para se comunicar, e ele estava tentando explicar naquele quadrinho o conceito de Dasein do Heidegger. Sem falar um quadrinho desse tamanho. Porque ele tinha que explicar as coisas, e até os últimos momentos de vida, enquanto ele falava, ele estava, sei lá, explicando para a cuidadora dele qualquer coisa que ela tinha mencionado na vida, porque ele tinha que explicar as coisas, não tinha como evitar isso. Então ele tem essa perspectiva professoral, que é orgânica, que é fundamental dentro do trabalho dele, o Marcelo falou, as obras dele são obras, dentro da egiptologia também, se importou muito com obras de divulgação, ele produziu muitos trabalhos de pesquisa que não foram publicados, o Marcelo mencionou isso. No caso do Egito, a gente tem gramáticas que ele desenvolveu para dar o curso de língua egípcia, para fazer formação de egiptólogos no Brasil, então isso também vem do caráter pedagógico do Ciro. Ele tem um vanguardismo na área, dentro da perspectiva do que é a egiptologia ocidental, e isso está reconhecido hoje em dia. Recentemente, eu publiquei uma resenha de um livro sobre egiptologia global, que fala do desenvolvimento da egiptologia em vários lugares do mundo, e houve um interesse dos europeus quando eu mencionei que dentro do Brasil existia uma tradição marxista, ao mesmo tempo que existia na China e na Rússia, embora elas não dialogassem diretamente. E o Ciro era o foco disso aí, né? Então, além desse vanguardismo e dessa vocação para o magistério, né, que é importante ressaltar que ele não só produziu academicamente escritos, mas ele escolheu lecionar no Brasil. Ele veio para o Brasil com a anistia, mas ele poderia ter ido embora a qualquer momento. Eu lembro de um momento, o Ciro mencionar para mim, que durante um determinado momento da vida dele, antes de ele se tornar professor efetivo da UF, ele recebeu uma oferta para lecionar na Alemanha e recusou para ficar no Brasil. Então, para isso, o desenvolvimento da egiptologia é fundamental,
essa perspicácia de edificar e de buscar desenvolver a área, no sentido tanto da pesquisa teórico-metodológica mais ampla da história, que foi o que o Marcelo falou, mas da egiptologia também. E por fim, para encerrar, porque meu tempo já acabou basicamente, eu queria ressaltar que o outro elemento fundamental dessa excepcionalidade flamariônica é o que está escrito aqui, que eu tive a grata surpresa, não teria lembrado disso, que ele diz o seguinte: o que adianta você fazer um ótimo retrato do mundo de hoje se já acha de antemão que não podemos fazer nada? Então, ao contrário dessa egiptologia que não tem um papel social, o Ciro fez questão o tempo todo, dentro da perspectiva militante, como pesquisador e como formador de pesquisadores, de trabalhar a ideia de um caráter social dentro dessa egiptologia. O que é, como o Marcelo já ressaltou, fundamental num período sombrio como o mundo de hoje. Sempre foi um historiador que se posicionou claramente. Para encerrar, eu queria contar uma anedota que ele sempre falava para mim, que eu achava engraçadíssimo e hoje é meio apavorante. Ele falava para mim que ele tinha pesadelos muito intensos, que ele estava sendo perseguido pelo Partido Fascista da Costa Rica, ou fascista, como ele chamava. E isso para mim era muito engraçado. Eu falei, cara, Ciro, isso deve ser divertido, como é que você não ri? Você está sendo perseguido pelo Partido Fascista da Costa Rica. E hoje a gente está vivendo a realidade que a gente está vivendo no Brasil, o que torna esse pesadelo bastante real. E agora eu entendo perfeitamente o que ele estava dizendo. E eu só queria fechar concluindo que não só atuou diretamente na crítica dessas perspectivas tradicionais de história, de visão de mundo, de política, como ele já relatava na outra mesa, mas trouxe isso para a egiptologia, transformando a egiptologia que ele fazia na América do Sul e que ele nunca se importou em fazer debates. Ele sempre priorizou a formação acadêmica das pessoas aqui e nunca se importou em publicar, ainda que pudesse, ainda que o trabalho dele fosse de ponta, ainda que muitas pessoas de fora conhecessem o trabalho dele, publicar os trabalhos dele em outras línguas, porque o elemento tradicional, o mais importante para ele, era o magistério. Então, ele estava fazendo uma egiptologia de ponta que hoje em dia está dando os primeiros passos na Europa e algo que ele já vinha fazendo desde a década de 90, que isso tem a ver com essa perspectiva militante e essa busca por uma ação de mundo melhor. Deixa eu dar uma abandonando, deixa eu jogar a pasta em mim. Obrigado. Bom dia. Como o Guilherme já me apresentou, meu nome é Gisela Chapur. Eu sou pós-doutoranda do programa de arqueologia do Museu Nacional. Mas passei minha vida inteira na UF, fui orientando do professor Ciro na graduação, no mestrado fui orientando do professor Marcos Caldas, que vai ter aqui, mas sempre tive contato com o professor Ciro, era orientando do professor Ciro no doutorado quando do seu falecimento. E, bom, queria primeiramente agradecer ao Guilherme, parabenizar pelo evento. Acho que todas as homenagens ao Ciro nunca vão ser suficientes pelo que ele fez em vida, que vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho dessas faces, mas nem de longe todas elas. Agradecer o convite por estar nessa mesa com dois amigos queridos, Fábio e Eli. E é sempre muito difícil falar do Ciro, a gente acaba sempre se emocionando, a história dele a trajetória dele acaba se confundindo com as nossas próprias trajetórias de vida e de trabalho. E eu escolhi falar do período amarniano, como vocês veem aí. Eu trouxe mais porque eu vou mostrar um pouquinho dessas imagens, não sei também quanto vocês conhecem do período amarniano, que é o reinado do faraó Akhenato, porque eu digo sem ter medo de falar que Ciro é um dos grandes impulsionadores dos estudos do período amarniano no Brasil. Então eu tentei recapitular na minha fala. A ideia é fazer uma coisa um pouco mais acadêmica, pensando nessa produção do Ciro, que acabou impulsionando uma série de outros trabalhos, e no fim fazer um link com o meu próprio trabalho, o trabalho do período amarniano, até por sugestão do professor Ciro, nos anos finais da minha graduação, iniciais de mestrado. Então a ideia é mostrar um pouquinho desse panorama, falar um pouquinho dessa obra e mostrar na prática como a gente tem realmente. Talvez a gente possa falar até um boom, pensando na quantidade de trabalhos que a gente tem em egiptologia que são desenvolvidos em Amarna. Eu acho que o Ciro, de certa forma, é esse grande impulsionador. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se está passando aqui. Você pode passar para cá? Volta para cá para ver se Bom, deixa eu passar aqui então. Eu tentei organizar, gente, de
forma um pouquinho cronológica, mas como o Fábio e o professor Marcelo também já comentou, a ordem que eu coloquei aqui é a ordem de publicação, porque muitos desses materiais, quem foi aluno do CIR sabe, às vezes ele terminava uma conferência entregando para a gente um papel inédito, ou mandava para a gente, né, ou naquela época em disquete, né, tem coisas que ele me deu em disquete, só foram publicadas em 2012, então a gente teve contato com esses materiais que ele dava em sala ou em conferências, então eu tentei organizar, que eu botei uma interrogação, porque de fato eu acho que pelo diálogo que ele tem com os autores aqui, eu acredito que seja posterior a 2000, 2002, 2003, mas não tenho certeza, até porque eu falo se ele sabia o ano dessa publicação. De toda forma, o Ciro sempre teve essa preocupação com a Marna, né? Enfim, eu até vou falar, ele falou, a gente tem um vídeo no qual ele dá esse relato, eu não gosto de lembrar do vídeo porque a gente acaba se emocionando com a informação no fim, mas sempre tinha de fato essa preocupação com os estudos de Amarna no Brasil. O que é o período amarniano, gente, para quem não conhece, para quem não é da área? O período amarniano é o reinado do faraó, no século XIV a.C. Sobe ao trono, fazendo diversas mudanças no bojo de toda uma solenização religiosa, ele acentua esse elemento solar da religião. É um período que dá margem para inúmeras discussões, eu diria, enfadonhas para quem não é da área, né, como uma discussão monoteísta, monolatria, uma possível convergência na subida do trono, a questão sucessória, sem falar nas questões de paternidade. Né? Hoje em dia eu acho que o período amarniano é muito mais visto, até porque o Ciro tenta fugir um pouco disso nesses projetos, você sabe que a egiptologia flamariônica aparece, né, nessa tentativa de organizar metodologicamente esse estudo e fugir. A gente não tem, nós especialistas, tem como fugir. Se eu publicar qualquer coisa sem dar minha opinião, as pessoas cobram. Mas a gente tenta sair pela tangente e mostrar que a Marna não é só isso. E é uma preocupação do Ciro nesses trabalhos dele. E ele inaugura isso com um texto que eu acho que é útil até hoje. O período amarniano, ele teve uma reformulação muito significativa, uma renovação muito significativa dos seus, eu não diria ainda da documentação, porque, né, com o fim do episódio amarniano, a cidade de Tell el-Amarna, hoje Tell el-Amarna, Quetato, ela é toda destruída, então a gente tem muita fragmentação, a Amarna ficou, né, enfim, inexistente, né, quer dizer, foi descoberta, né, no século XIX, né, durante muito tempo ninguém sabia da existência de Tell el-Amarna, né. Então hoje, com novas perspectivas teóricas, metodológicas, arqueologia da paisagem, estudo de materialidade, a gente tem outras possibilidades. Nessa época que o Ciro está produzindo, né, a gente, enfim, trabalha numa linha mais tradicional, né, de culto dinástico, como ele gostava de falar de teologia dinástica, que é a linha que eu me enquadro até hoje. Eu continuo trabalhando, não mais com a Marna, né, estou de férias momentaneamente, mas a base do meu pós-doutorado são imagens amarnianas, com base na iconografia das crianças, que é muito forte, a gente tem, por isso eu até vou trazer as imagens. Então eu diria que Djalma Ramsés inaugura um pouco dessa produção acadêmica e dessa preocupação, mas provavelmente ele escreveu esse texto anteriormente, mas ele vai traçar esse quadro, esse panorama político, contextual, histórico, que antecede o reinado de Akhenaton, já mostrando as bases para a gente pensar, né, essa exacerbação religiosa, entre outros elementos, sobre Akhenaton, já mostrando um pouquinho o avô, que é o Tutmés IV, passando pelo Amenhotep III, e aí, efetivamente, a Marna, né, trazendo uma abordagem geral. E o que eu acho que é muito importante, com algumas traduções muito significativas, como, por exemplo, os hinos ao Atom. Ele traz ali uma tradução muito pequena, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas são hinos amarnianos, e esses hinos falam do Deus solar, do Deus Sol, no caso do Deus Atom. Ele tem uma fraseologia diferente e que pode descambar para o esoterismo, se você não conhecer bem, né, essa forma de pensar esse sentido. Então ele traz essa tradução com base no Pierre Gravé, tanto do pequeno quanto do grandinho, e vai aparecendo de Djalma Ramsés, e traz uma perspectiva posterior, quer dizer, o que fica, qual é, né, imediatamente na dinastia seguinte, o que fica de Amarna na dinastia seguinte, quanto Amarna influencia do ponto de vista, sobretudo político, religioso e artístico, a gente vai ter no que a gente chama de era Ramessida. 50 anos depois da reforma de Akhenaton, ele já é o criminoso de Akhenaton. É tudo muito rápido, na National Memória de Akhenaton acontece, né, com a obliteração dele, com uma retirada do nome dele, da família real, de tudo quanto é monumento e das próprias listas régias. Isso acontece, isso tem um trabalho que não fala de Amarna especificamente, mas ele compara, eu nem coloquei nessa lista aqui, também não sei o ano, acho que não foi publicado, que é o texto de Abidos, né,
onde ele mostra toda a influência das escolhas iconográficas, nas mesas, as escolhas das iconográficas do templo de Sete I, portanto, nesse momento em que ele é o criminoso de Akhenaton, como ela se distancia e tenta se romper com o que acontece. Vocês vão ver as imagens, eu vou poder falar um pouquinho melhor. Mas ele tinha essa preocupação. Acho que Dois dos Múmias Zigurates, que é uma obra que foi publicada em 99, se eu não me engano, ele já reserva lá um espacinho, porque é muito comum quem não trabalha com a Marna querer pular a Marna, né? Porque é um período realmente complicado, com várias questões, mas eu diria que é muito difícil a gente entender todo o contexto político, religioso, até artístico. A gente tem alguns elementos que aparecem se a gente não passar por Amarna, né? Por isso eu pulei, agora estou no período pós-amarniano, para tentar entender alguns desses elementos no momento seguinte. Então, já lá nos Moisés, salvo um outro. As teses, na verdade, não foram refutadas. Talvez essa que envolva o sacerdote de Amon e umas teorias conspiratórias tenha caído um pouco, né? E que o Ciro já era contrário, já chama a atenção do Diálogo dos Moisés, mas acho que ainda é extremamente útil e eu classificaria como uma das mais importantes. Foi publicada na revista Fênix, em 2001. O Politeísmo dos Antigos Egípcios sobre o Reino Novo é outro texto crucial. Foi publicado em 2008, mas o Ciro, né, como o próprio Guilherme já falou, o Fábio mencionou aqui, o Ciro, em alguns momentos, ele voltava algumas questões por outras, né, observando outras nuances. Então, os Politeísmos dos Antigos Egípcios, ele está dialogando com vários grandes egiptólogos, com base em algumas publicações da época, como John Baines, Ian Haas, Stephen Kerr. Então, ele vai trazer, a Marna é um pano de fundo para ele discutir a questão monolátrica, para ele discutir a questão da piedade pessoal, uma discussão imensa que a gente tem, né, na egiptologia. Então, e usa o exemplo amarniano para mostrar um outro elemento. O Ciro não era favorável à tese monoteísta, né, assim como eu também não sou, mas mostra, portanto, esse viés monolátrico. Eu diria que é um artigo indispensável para quem quer, né, enveredar aí pelo campo dos estudos de religião egípcia antiga, sempre dialogando com esses grandes nomes da egiptologia. Eu deixei um asteriscozinho aqui nos projetos, porque eu acho que de 2010, 2009, 2010, porque esses projetos marcam esse momento em que, efetivamente, né, eu, quando me vinculei ao grupo, esse grupo específico, a gente era vinculado com o Centro de Estudos Interdisciplinares de Antiguidade, né, onde eu conheci Guilherme, Nelly, na UF, né, o próprio Fábio, e a gente não se desvincula, mas a gente cria um laboratório de egiptologia, né, onde o Ciro determina, né, essas grandes linhas de pesquisa em Amarna. Eu já trabalhava com a Amarna no mestrado, mas daí realmente surgiram alguns trabalhos importantes de doutorado, não só meu, mas também de outra colega, da Liliane Coelho, que trabalha com a cidade de Akhenaton, e outros colegas que também daí, né, derivaram, trabalhando, alguns nessa perspectiva aqui, outros descambaram um pouquinho. Mas acho que esse é o momento que a gente tem esse impulsionamento da área. E uma reflexão sobre a importância da transcendência dos mitos das religiões a partir do episódio da reforma de Amarna no Antigo Egito para mim, quando o Ciro polemiza, né? E a gente, em Amarna, se a gente não inovar e polemizar, a gente não chega em lugar nenhum, porque é um campo de estudo que a gente tem uma fragmentação de documentação, sobretudo no contexto dinástico. Se a gente realmente não revirar essa documentação e não sugerir coisas novas, e aí o Ciro traz uma solução da qual eu me filiei durante muito tempo, né, que eu vou falar dela com mais detalhe, mas que depois eu nunca tive, infelizmente, chance de conversar com o Ciro sobre as minhas ideias, provavelmente não ia concordar com a maioria das coisas, mas eu fiz uma sugestão, né, com base, desenvolvi algumas dessas ideias na tese, e vou mostrar um pouquinho para vocês depois, mas eu também diria que é um texto crucial que eu vou mostrar quando eu falar dos projetos, porque esse texto deriva de um desses projetos funerários. Gênero e Androginia em Amarna é um desses textos que foi publicado, para minha surpresa, em 2012, e é um desses que o Ciro deu para a gente no disquete, deu o papel e deu o disquete com as imagens. Então, assim, eu sei que ele deve ser, enfim, do começo dos anos 2000, não sei, né? Eu imagino que seja desse período. Mas é outro texto que eu diria que é crucial, porque o Ciro retoma algumas discussões, até que ele faz nesse texto do Faraó Akhenaton e nossos contemporâneos, mas ele traz esse elemento, ele mostra um pouco desses elementos de gênero, essas relações que se estabelecem sobretudo na primeira fase do reinado do Faraó Akhenaton. Ele é muito marcado
pela presença de elementos de Heliópolis. Heliópolis era uma cidade do Antigo Egito, muito associada ao Deus Solar, e a gente tem toda a cosmogonia neapolitana. Então a gente vai ter várias associações com Shu e Tefnut, que são esses deuses primordiais dessa cosmogonia, que o Akhenaton utiliza para as construções religiosas e artísticas nessa primeira fase. Então o deus amarreno tem esse nome, Harat, que se eleva no horizonte, esse é o nome de Shu, que está no Atom. Então várias das associações que a gente vai ver nas imagens, que eu prometo que eu vou mostrar, elas têm essa relação com esse primeiro nome didático. Depois ele abandona no ano 9, e aí ele muda de nome, perde as associações neapolitanas, e marca também uma fase radical de alteração de nome de Amon e coisas do tipo, no plural. Mas, enfim, né, a primeira fase é bem marcada. Em Gênero, Androginia e Amar, o Ciro traz um pouco desses elementos, ressaltando a própria importância da grande esposa real, que para mim foi sucessora do trono, que é a rainha Nefertiti, já chamando a atenção e sinalizando um texto que, na verdade, é muito anterior, mas que ele atualiza, de certa forma, e traz uma documentação imagética importante. É um texto importante para quem vai trabalhar com a Amar. Akhenaton e a construção de uma nova residência. A construção de uma nova residência, economia egípcia das grandes organizações estatais, Palácio dos Templários, é um texto que eu só ouvi. Foi algo que fala que o Ciro deu no colóquio que a gente organizou na UF em 2012, né? E ele também, desde que ele entregou o texto para alguém, eu nunca li, não sei se foi publicado, também não procurei saber, eu li por intermédio da tese da Liliane, da nossa colega, né, Liliane, que também era do laboratório. Mas imagino que ela tem, alguém deve ter, porque alguém recebeu esse papel, mas eu não sei se isso foi digitalizado, enfim. É um texto que o Ciro tenta fugir um pouquinho dessas, pelo que eu me lembro também, né, gente? Ele tenta fugir um pouquinho dessas leituras mais simbólicas associadas à cidade, porque Akhenaton, enfim, sobe ao trono, ele sobe ao trono em Tebas, né, que é a capital religiosa do Egito na 18ª dinastia, e em determinado momento ele vê que não dá mais para ficar ali, por conta das várias associações tebanas, e ele manda construir no deserto uma nova capital, ou, como a gente prefere falar, uma nova sede do poder real, que é a cidade de Akhenaton, que é o horizonte do disco solar. E essa cidade que surge no meio mesmo, no Médio Egito, né, imponente, com templos a céu aberto, né, acaba gerando, né, a gente sabe que a documentação, eu conheço pouco de economia, gente, mesmo egípcio antigo, né, mas eu sei que os gastos foram bastante graves, né, e significativos, e pesaram nos rendimentos, e nesse texto o Ciro tenta trazer esses elementos, fugindo um pouco dessa perspectiva analítica de tentar entender o simbolismo, as construções, o alinhamento, que são estudos importantes, sem sombra de dúvida, mas apresentando essas novas possibilidades analíticas. E esse farol Akhenaton dos nossos contemporâneos foi uma fala do Ciro, esse eu recebi em mãos, então não sei de que ano, mas eu tenho ele impresso, né? E é uma tentativa, eu imagino que seja posterior a 2000, porque ele dialoga com o autor no que eu acho que é um dos melhores textos de Amar acadêmico, mas que tenta trazer, mostrar essas várias faces do Akhenaton, as várias apropriações, ressignificações por vários tipos de grupos, desde o movimento negro a grupos neonazistas, e traz nesse texto. O texto é muito bacana. E o Ciro mostra um pouquinho disso, né, dessas várias faces do Akhenaton, dentro e fora da academia, né, dessas várias interpretações, vale a pena a leitura. Né, nada pensando no Brasil, mas pensando num contexto mais mundial. Ele traz um pouquinho dessa discussão, né, discussões diversas. O período amariano dá margem para muitas leituras. Eu vou mostrar as imagens para vocês depois. Né? Até leituras médicas já foram feitas, síndromes diversas foram. Se isso a gente não está nem contando, a gente está pensando naquelas que repercutiram no contexto acadêmico, né? Mas a gente tem leituras que pensaram o Akhenaton como um cara com síndrome de Marfan, né? Então a gente vê nas imagens os dedos alongados, então por isso é o crânio das filhas, é assim, essa. Nada disso, né? A arte egípcia sempre foi conceitual e se manteve conceitual durante o período amariano, como a gente vai ver. Mas, para minha surpresa, essas teses estão aí, continuam acontecendo, né? Sem hoje um pouco ser abraçado pela academia, como foi por grandes, né, nomes de autores que estudaram o período amariano, como Simon Waldo, Jonathan Redfern, e querem explicar possíveis problemas do reinado com possíveis problemas de saúde. Tem teses realmente alucinantes. A gente poderia passar o dia aqui falando delas. Mas seja como for, eu acho que esses são as grandes contribuições do Ciro, né, que...
a gente tem esses textos, estão todos publicados, enfim, os que não foram, todos podem ser encontrados com alguma facilidade na internet, então se jogarem o nome que eles vão aparecer, menos esse que eu falei da cidade de Aquitatum, esse realmente eu acho que não tem. Né? Mas o objetivo do Ciro, portanto, e esse eu peguei lá do nosso projeto, era refletir metodologicamente sobre como abordar os diferentes elementos da reforma de Amar. Né? Então, como é que a gente foge dessas grandes questões? Ou seja, a questão da corregência. Que é a discussão chatíssima, se ele governou com paz, se governou antes, enfim. Nunca a gente vai chegar a uma conclusão, é uma discussão chatíssima, e que a gente pode fugir dela adotando uma outra postura com base em alguma documentação. A questão do monoteísmo ou monoteísmo. Outras, com a vida aqui discutindo, ninguém vai chegar a um consenso, ninguém. Né? E a sucessão, quer dizer, quem sucede o trono, quem é o rei Neferneferuato, enfim. Né? Então ele tenta fugir desses problemas apresentando esses dois projetos. O Amar no surgimento de um novo setor da elite egípcia, né? Do qual acho que só Nelly se vinculou na época, né? Porque, enfim, quando você tem um segundo a morte de Osíris, o fim da transcendência, todo mundo foi para essa de abordagem mais funerária, que é, né, mais característico, né? Digamos, mais tradicional. E esse acabou sendo desenvolvido, e eu vou deixar aqui falar um pouquinho dele, porque o Ciro, o nome é esse pomposo, né, uma reflexão sobre a importância da transcendência dos mitos para as religiões a partir do episódio da reforma de Amar no Antigo Egito. Ele foi publicado em 2011, embora a gente já tivesse contato na forma de projeto anteriormente. Então, qual a ideia do Ciro? Né? O Ciro acredita que ele está dialogando diretamente com Ian Asman, né, um autor que sugere que durante o período amarniano a gente tem a construção de uma nova visão de mundo, uma cosmologia positiva, se opondo à visão clássica do drama cósmico, uma ideia da qual acho até que a gente pode usar alguns desses elementos, mas o Ciro acredita que, com a eliminação de um panteão, consequentemente de Osíris, né, e deuses associados ao Renascimento, você tem a supressão de toda uma temporalidade do universo, uma temporalidade linear, associada a Osíris, e que incorpora os mundos divinos dos mortos. Ou seja, se você não tem Osíris, o que vai acontecer? Então, algumas das explicações, né? Essa teoria do Aslan inclui elementos de ausência de magia. A gente não tem texto mágico, então a magia acabou. A gente não tem livro dos mortos, acabou o mundo dos mortos. Então, é uma teoria radical em vários aspectos, e se baseia sobretudo nessas ausências, nos hinos ao Atom, né? E era realmente a base para... Não, vou fechar. Tem 5 minutos aí. Tá. Tem 5. Tá, tá 5. Enfim, mas eu já vou fechar. É a base desses hinos ao Atom. Então, o que acontece quando você não tem Osíris, né? Ele só é filho do Sol, não é mais filho de Osíris. Ele é o Ain Ra, como ele gosta de se proclamar. Né? Você não tem mais uma explicação, uma interpretação mítica e mágica do universo. É uma das considerações que o Ciro. A arte, por exemplo, vai perder o interesse pelo atemporal, vai favorecer o momento. Então, o momento em Amar, né, é aqui. Não existe outra dimensão. O mundo dos mortos é aqui. Enfim, é uma teoria da qual eu me filiei durante muito tempo, né? E nunca tive oportunidade de discutir com o professor Ciro. Infelizmente, ele faleceu quando eu estava fora do sanduíche, durante o doutorado, mas o Ciro também, né, não trabalhou com essa documentação imagética. E quando a gente trabalha com as imagens, a gente começa a observar alguns outros elementos. Eu trouxe um pouquinho, na tese eu trabalhei com esse grupo de imagens, né, são imagens amareladas, falei que ia trazer essas imagens ainda do cânone tradicional, né, ela amarelada, com a coloração vermelha, nem um traço de androginia, ela com a coroa de abutre ainda, que é super tradicional, e a discrepância de tamanho. Né? Aqui essas são cenas que a gente usa muito, né? São do Davis, desenhos do Davis, as tumbas amarnianas, né? Elas estão muito deterioradas. E, gente, todas essas cenas que vocês estão vendo, tá? Eu dividi de forma temática, mas é isso mesmo, só tem família real, não tem outro tipo de representação, seja no contexto privado, no contexto régio funerário, no contexto privado funerário, nas casas das pessoas. Estou falando das casas de elite, mas a gente também encontra réplicas um pouco mais rústicas com essas representações da família real, né? A cena de recompensa, né? A cena de deslocamento,
né? Essa de tributação, enfim, essa é uma cena que ninguém chega a uma conclusão, mas, enfim, o faraó sentado, entronizado, sobreposto com a mulher, dando as mãos. Então, quer dizer, o Ciro, infelizmente, nunca se debruçou nessa documentação imagética, e as explicações, a minha humilde opinião, na verdade, é que essas hipóteses radicais não se sustentam quando a gente trabalha com essa documentação imagética. Muitos dos elementos místicos solares, eles continuam ali, né? E é complicado a gente adotar algumas dessas ideias, mas eu acho que é um dos artigos mais valiosos do Ciro, porque ele traz uma interpretação original importante para o período amarniano, né? E diferente também um pouco desses textos anteriores, onde ele traz uma abordagem um pouco mais tradicional. Mas eu queria trazer aqui, né, hoje a gente ficar criticando o Ciro aqui em público, na verdade é uma continuidade, só para fechar agora mesmo, prometo, a gente organizou esse evento que eu mencionei na UF, né, em 2012, né, o Ciro já debilitado, a gente fez questão de falar e estar presente todos os dias. Eu lembro que a gente viu um vídeo, eu nem sabia da existência desse vídeo, em que ele falava, né, que um dos desejos dele era que o período amarniano fosse, os estudos de Amarna fossem levados a cabo, né, e, enfim, não sei se eu vou conseguir falar, mas assim, poucas vezes eu me senti com a sensação de dever cumprido, sabe? E acho que é isso, acho que é isso. Em bom egípcio, Hiti Meredek, que todos venham em paz. Eu vou aqui falar de uma parte que eu acho muito importante da produção do professor Ciro, que era a sua dedicação à língua egípcia. Vou falar da questão da tradução das fontes, como é importante para ele essa relação. Então, eu acho que essa é a grande, se não a maior contribuição do Ciro para o desenvolvimento e a consolidação da egiptologia no Brasil. E eu falo consolidação porque eu tenho certeza que a obra do Ciro vai continuar, né, com base, né, nos alunos que estiveram presentes com ele. Eu tive, assim, a sorte de entrar na faculdade, né, de História, entrar em sala correndo de baforida, né, chegar lá na segunda-feira, no primeiro dia de aula na UF, em 1987, e a minha primeira aula, às 8 horas da manhã, em ponto, né, o gesto característico do professor, chegar na sala, relógio, botar aquele relógio aqui, eu vou controlar o tempo, né? Como ele ensinou, e foi justamente com o Ciro a minha primeira aula na faculdade de História. Eu saí já sabendo que eu queria fazer arqueologia antes de entrar na faculdade, e ali eu descobri que ele ia ser história antiga mesmo, apesar de toda a paixão que a história do Brasil naquele momento, 1987, trazia, né? Saindo de uma recém-ditadura, a gente querendo trabalhar, falar, discutir, e era algo que já se trazia, né? de estudar a história do Brasil. E quando eu tive a aula do Ciro, aquela aula com o quadro todo certinho, ele chegava 5 minutos antes. Quando você entrava na sala, o quadro já estava completinho, e ele ia ponto por ponto. E em todas as aulas entregava um papel, entregava alguma coisa, depois ele passou a entregar as apostilas, né? Então, assim, a lembrança que eu tenho do Ciro é do professor, o professor que me ensinou a ser professora, e uma das coisas que mais marcou justamente a minha carreira foi não só ser professora, como também estar atenta às questões sociais, que eram sempre presentes em todos os encontros de conversa com o Ciro. E foram muitos, uma coisa que ele gostava de fazer era conversar. Falava bastante, falava muito mal dos outros. E uma vez eu falei assim, professor, se o senhor morder a língua, aí ele mesmo completava. Minha filha, caio morto e duro aqui atrás, porque o veneno vai me matar na mesma hora. E aí continuava falando, falava, mas era uma coisa muito importante esse convívio e essa relação com as questões sociais. Então, foi algo que, desde o início da faculdade, me deixou muito confortável com a questão de história, porque uma das primeiras coisas que acontece quando a gente
faz história. Quando entra na faculdade de história é falar para a família, passei, passou na história. Então, vamos conversar, né? Mas história, aí meu pai, história, não sei o que, não sei o que. E aí, história antiga. História antiga aí é dentro da faculdade o problema, né? Porque quando você faz história, é na sociedade. Quando na faculdade você fala que você vai se especializar em história antiga, é dentro da faculdade o problema, né? História antiga? Mas por que você vai estudar história antiga? História antiga, todas aquelas questões em relação à antiguidade. E, para minha sorte, eu tive justamente as minhas aulas, e eu fui aluna do Ciro na graduação em 3 disciplinas, né? Que poucas pessoas tiveram, porque a gente, na grade mesmo, né? Inclusive um que me marcou muito que foi Ética e Sociedades Antigas, né? Que ele vai analisar outras sociedades, ele passava pela Grécia clássica, passava pela Índia. Então, isso foram cursos que foram muito importantes para mim. Fora isso, o Ciro sempre foi meu interlocutor, porque em egiptologia, né, eu não tinha, a gente não tinha muito por onde escapar. Ele, o professor Buzon, que eu gostaria muito de lembrar aqui também, que era um grande amigo de Ciro, e que se tornou uma outra referência também na questão da tradução, porque a tradução dele do Código de Hammurabi é referência não só aqui no Brasil, né, que ele traduziu do Cuneiforme para cá, é referência na Alemanha, que citam em português o professor Buzon, né, e quando os alunos reclamam, eles falam, português faz parte da comunidade europeia. Então, né, por favor, vocês tenham muito. E a obra do professor é referência. Então, assim, são pessoas que passaram na academia brasileira e deixaram sua marca. E o Ciro, através do seu cuidado com a ideia da tradução, da língua egípcia, de se dedicar a fazer as gramáticas, né, várias gramáticas, ele pensava o tempo todo, essa característica do Ciro de polemizar, passava também pelo próprio estudo da língua. A gente acha que a língua é uma coisa tão tradicional, né? Não, ele polemizava em cada tradução que ele fazia, porque ele repensava tudo que ele tinha pensado. E aí ele refazia a gramática, né? Que muitas vezes a gente fala na gramática que às vezes só ele tinha a linguagem, só ele entendia aquela linguagem. A gente tentava se aproximar, né? E quando começou justamente a questão de chegar ao mestrado, que eu decidi, eu ia fazer Egito mesmo, e a ideia de entrar no curso de língua egípcia no Brasil era tão diferente, né? E ele tinha esse acesso, a gente podia estudar a língua egípcia, aquilo se concretizou, e foi ali que eu vi a importância que ele dava às questões de por que estudar a língua egípcia, por que estudar Egito no Brasil. Em primeiro lugar, a história se faz a partir do nosso tempo. E a história da egiptologia é muito viciada na Europa pelo olhar do europeu. Porque são as condições sociais e históricas que os europeus têm naquele momento que produzem a história do Egito que nós vemos. Por que não fazer isso no Brasil, onde eu tenho uma outra realidade histórica, onde eu tenho outras condições sociais, que podem trazer novos ventos para a disciplina da egiptologia? E era exatamente esse o objetivo dele. Era trazer novos ventos para aquilo que ele falava que era muito, muito fechado, muito pesado, que eram as visões das escolas europeias. A dedicação do Ciro à gramática, né, e ao estudo da gramática, às vezes assim, me deixava um pouco indecisa de saber se eu iria conseguir ou não. Porque a gente, bom, tendo o Ciro do lado, você sempre se acha, né? Eu não vou conseguir, eu não sei fazer. E um dia, ele não estava muito bem, ficou doente, eu falei, professor, eu vou continuar os estudos. Tá? Eu já tinha me formado, aí eu vou passar por uma cirurgia e tudo mais, e a gente vai organizar depois, eu não vou poder pegar me orientando, tá? Só, professor, eu vou continuar então. Eu vou continuar e eu gostaria que o senhor me permitisse usar a gramática, porque a gramática era dele, ele não tinha publicado, eu tinha que pedir a permissão. E ele me pegou o material, me entregou em mãos. Aqui, você pode começar semana que vem. Eu, não, professor, eu vou primeiro estudar, eu tenho que aprender mais. Aí ele, a única forma da gente aprender é ensinando. É por isso que eu sou professor. E é verdade, até hoje eu sigo isso. Até hoje é exatamente isso. Cada vez que eu me preparo
para uma aula, eu lembro disso. Eu penso nessa relação que eu estou aprendendo. Né? E todas as relações que eu tive, na verdade, hoje em dia eu sou, quando você chega na moral e pergunta, a professora Nelly é professora de História Antiga? Não. É professora de Egiptologia? Não. A professora Nelly é professora de História da Agricultura Mundial. Parece esquisito, né? Eu dou aula para a educação do campo. E olhando a minha trajetória e vendo o que eu faço hoje em sala de aula, ensinando irrigação egípcia para os meus alunos de educação do campo, me faz compreender que era exatamente aquilo que o Ciro pensava da egiptologia, como algo que pode ser usado e pensado numa realidade completamente diferente, mas extremamente atuante. Porque nada mais militante do que você dar a educação do campo para o Brasil de hoje em dia. Nada mais atuante, né, na visão que ele tinha da praxis marxista, do que trazer essa relação, né, e pensar essas sociedades antigas junto com a nossa sociedade. Então, os alunos às vezes se espantam e tudo, mas eu mostrando aquela relação, analisando a agricultura e a base que o Ciro me deu de trabalhar as condições econômicas e sociais, analisar aquela sociedade de um outro ponto de vista, onde o aspecto religioso é colocado, mas onde eu vejo pessoas naquela sociedade, e não ETs, né, que é a tese do ET, do rei do Egito, né, sempre a mais comum, né, mas onde eu vejo as pessoas, onde eu explico aquela sociedade por elas mesmas, aí você começa a perceber, e eu começo a entender a paixão que o Ciro tinha pela história. Porque, na verdade, o Ciro tinha paixão pelos seres humanos. O Ciro era humanista. Então, ele gostava de estudar, gostava de entender aquelas sociedades e pensar essa sociedade. Acima de tudo, ele tinha uma preocupação social muito grande. E eu acho que hoje em dia, trazendo todos esses ensinamentos, por mais estranhos que pareça, a egiptologia, que parece uma coisa, uma aves rara no Brasil, é perfeita para a condição na qual eu estou hoje. Acho que foi a formação que eu necessitei, que eu preciso, e que toda vez que eu entro em sala, que estou trabalhando aqui de uma forma diferente, que simplesmente uma aula de história antiga, mas uma aula de história antiga aplicada para uma educação do campo, eu sinto que isso realmente se concretizou. E a minha carreira, a minha caminhada sempre foi buscando a língua egípcia. Uma vez eu levei um susto quando eu falei para o professor, eu vou continuar estudando, eu queria começar agora no egípcio. Aí, é claro, ele faz aquele movimento de sempre, da gramática, pode começar semana que vem, né? Eu disse, não, professor, não, eu sei que você vai falar. Ele disse, mas se você não começar agora, vamos fazer, né? Você vai ensinando o que você vai aprendendo. Tá, ele me deu gramática de neo-egípcio. E aí eu falei, não, professor, eu estou pensando em fazer, para me especializar um pouco mais, né, para conseguir depois começar as minhas próprias traduções, coisa que eu já tinha começado no doutorado. Ele incentivou muito que eu fizesse a minha própria tradução da fonte que eu utilizei. Né? Então ele teve ali o tempo todo, mas foi um esforço também, né, quando a gente está vendo aqui a Kenata, o hino de Atom, quando eu fazia egípcio com Ciro, os exercícios eram, às vezes eu passava semanas virando em cima de uma frase, né? Aí quando eu conseguia traduzir, eu chegava na sala de aula e falava com o professor, ele, gostei dessa versão, né? E era o hino de Atom. Aí eu disse, poxa, mas podia fazer uma coisa mais fácil, não? Tinha que ser assim, o hino de Atom? Eu disse, não, mas aí a gente tem os desafios, né? E a gente vai em frente. Então essa minha vontade de trabalhar no egípcio é consolidar esse trabalho. É demonstrar como é possível e como é importante, porque é justamente uma das características do historiador sério que ele é. O Ciro nunca pegou alguma coisa e falou que alguém analisou aquilo muito bem, então ele vai pegar a análise daquela pessoa e tirar, não. Se em egípcio existe um documento para você falar de alguma coisa numa tese, você tem que ler o documento. E você tem que demonstrar realmente que aquilo está naquele documento, ou se a pessoa interpretou de formas diversas. E vocês não imaginam a surpresa que é pegar diversos autores que são consagrados e pegar as traduções e olhar,
Não é bem isso que ele está falando. Então, a minha dedicação à língua egípcia também é uma homenagem a esse trabalho que ele tinha muito sério de historiador, de trabalho de cuidado com a fonte, né, de querer demonstrar que é necessário você sempre se ater àquilo que você tem como comprovar, e não fazer o que ele falava, né, aquelas elucubrações malucas que algumas pessoas falam. Às vezes ele pegava uns textos e falava assim, isso aqui está no reino do absurdo, né? Isso aqui está completamente delirante. Eu acho que a pessoa delirou na hora de escrever isso. E com o tempo você ia entendendo o porquê dessas afirmações, né? Então, essa relação com a língua é muito forte. E é o que eu me dedico hoje. Eu me dedico não só a ser a professora de História da Agricultura, a trabalhar com a educação do campo, mas também a continuar os meus estudos em língua egípcia. Eu sei que isso daí é um contínuo, não vai parar. Como ele mesmo nunca parou. Quanto mais eu estudava, mais gramática saiu, né? Isso é um problema, porque aí a gente vai atrás das gramáticas e a gente tem que ir vendo o que ele estava querendo falar, o que ele estava chegando à conclusão de uma análise. E um dia ele falou para mim, olha, das línguas que eu estudei, o egípcio é, com certeza, a mais difícil que eu conheci. Aí quando ele falou isso, eu quase desisti, né? Que se ele achava difícil, imagina, né? Aí eu, gente, e aí, o que eu faço? Continuo. Não acredito muito nas minhas traduções, duvido de tudo que eu faço, mas acho que é assim que a gente caminha. Acho que a gente tem que ser crítico de si mesmo, né? Analisar aquilo, ver novamente, pensar, será que se concordaria com isso? Será que o verbo está certo? Será que esse pronome é esse mesmo? Né? Mas eu acho que é assim que a gente vai em frente. E é justamente nisso que vai a minha pesquisa atual. A minha pesquisa atual é voltada para tentar traduzir textos de egípcio para o português, como ele fez com vários, né? E o meu projeto, ele já conheceu uma parte do projeto antes de se tornar justificado, né? Era justamente o texto das pirâmides, que é o texto fundador da sociedade egípcia, é o texto mais antigo, é o texto religioso mais antigo que nós temos na história da humanidade. E é um texto fundador daquela sociedade. Então, para mim, é muito importante. É claro que o meu viés é um viés de leitura que eu quero. Essa pesquisa que eu vou fazer é o meu pós-doc, né? É uma tentativa de fazer uma tradução para trazer. É claro que a gente não faz a tradução em um ano, né? Mas a gente vai tentar estabelecer as bases e trazer todo esse conhecimento para conseguir aqui no Brasil continuar a pesquisa e fazer esse processo de tradução um objetivo de longo prazo. Né? Então, essa é a marca que o Ciro deixou e que eu acho muito importante. E sempre que eu posso, eu ofereço curso de língua egípcia. Sempre. O último foi até em conjunto com o professor Marcos Carlos na UFRJ, na pós-graduação em letras clássicas. Mas de vez em quando tem alunos que me procuram, professora, tem um grupo de 10 alunos que queriam aprender, tem um grupo de... olha, monta uma turma que eu vou dar aula. Tá, monta a turma, professor, tem 20 alunos inscritos, não se assustem. Depois da primeira semana vão sobrar 2. Não se assustem, pode deixar que vai ser isso mesmo. E aí aquela festa no primeiro dia, todo mundo aprendendo, hierógrafo, desenho, né? Aí passa uma semana, aí diminui metade. Aí passa, diminui novamente, aí até a gente conseguir. Então é um trabalhinho de formiguinha. Porque eu acho que a principal forma de homenagear o professor é formar outros professores. Continuar aquilo que ele iniciou. Porque seria uma perda enorme para a historiografia brasileira, para a pesquisa em história no Brasil, deixar perder a porta que ele abriu. Se ele iniciou o ensino da língua egípcia, que a gente continue, né? Que a gente pegue essa porta que ele abriu, assim como eu falo isso para as pessoas do professor Cuzon, que foi o meu professor de acádio, né? De continuar o estudo de língua acádia, do cuneiforme, língua acádia no Brasil. É muito importante. Quando eu vejo que a área começa a cair muito, eu fico muito triste, porque eu acho que isso foi um esforço gigantesco por parte dele, né? E eu acho que é algo que vale muito a pena. É algo que a gente tem que preservar e manter.
diante de um momento em que a gente está abalado com a perda do Museu Nacional. Acho que metade, assim, uma parte de mim, né, queimou junto com aquele museu. Não dá para preservar aquilo que a gente tem para manter a egiptologia, porque a egiptologia, no Brasil, ela se manteve em pesquisa por causa do professor. Mesmo que eu não tenha os artefatos ao meu lado, eu sei que eu posso continuar estudando. Ele já fez o essencial, que foi trazer para o Brasil e abrir as portas dessa introdução à língua egípcia, desse campo que parece muitas vezes um campo em que as pessoas consideram assim: nossa, o quê? Que coisa estranha, você lê egípcio, né? Ou então aquela frase, né? Você fala egípcio, não, falar não fala, né? Porque não dá para falar. Mas a gente tenta, né? Então a gente se aproxima disso. Fica muito exótico. As pessoas se empolgam muito, mas o só se empolgar pelo exótico, às vezes é um problema na academia. Porque você se empolga, mas você não se dedica totalmente aqui. E é uma área difícil, é complicada, é aventuresca, e a gente tem que fazer isso. E essa é a minha homenagem, é procurar perseguir, né, continuar essas traduções, né, e continuar no processo de abranger mais pessoas possível para a gente poder continuar ampliando o campo que era tão caro ao professor. Um professor que me ensinou a ser extremamente polêmica em algumas áreas, a pensar em história e teoria, né, porque acho que o que mais me traumatizou quando entrei no mestrado foi ele falar assim: a sua hipótese não está boa. Aí eu falei assim: mas o que eu tenho que melhorar? Você sabe por que a sua hipótese não está boa? Eu falei assim: não, porque você não tem base teórica. Aí quando ele falou aquilo, eu falei assim: então, vamos estudar. E desde então, acho que essa questão a gente começa a perceber, né, como algumas coisas vêm para o bem, né? A crítica, a polêmica, elas são necessárias para a nossa formação, nossa consolidação, nossa construção. Eu queria, assim, também deixar que o próprio Ciro falasse com vocês sobre essa relação, por que da história antiga e por que a história antiga pode ser importante para a nossa sociedade. Eu acho que a gente vai ler aqui um texto que eu fiz com ele. Eu transformei o professor no mestre Jedi, tá? Né? E aqui está justamente o texto quando eu pergunto para ele por que história antiga. E a resposta dele numa entrevista, num livrinho chamado Antiguidade Oriental, Política e Religião, né? Quanto a mim, nunca aceitei a posição imediatista de que o historiador, para ter alguma utilidade ou relevância social, devesse se dedicar de preferência a temas próximos de nós no tempo. Embora saiba que esta é uma tendência que se pode ler na concentração crescente das teses e dissertações dos cursos de pós-graduação em História do Brasil nos temas do século XX, depois de Cristo, claro. Acho que a finalidade última das ciências sociais é descobrir como funcionam e mudam as sociedades humanas. Por que então deixar de aproveitar o vastíssimo laboratório de milênios de história, ou mesmo de milhões de anos de pré-história? Acontece também que ao escrever a história, nós o fazemos, e não é uma escolha, simplesmente não pode ser de outro jeito, como pessoas de nossa época, cujos problemas, preocupações e prioridades aparecem na forma em que interrogamos o passado recente ou distante. Muito obrigada.